A paz do Senhor! Hoje nós vamos estudar algo interessante que está registrado em Provérbios, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Vamos estudar um pouco hoje a respeito de beleza e comportamento. Lembrando que o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, são livros com muita sabedoria, com adágios populares da época, com ditados populares e com o objetivo de trazer uma reflexão. Ora, esse versículo é interessante, muitas pessoas nem conhecem esse versículo que fala sobre uma joia em focinho de porca. Sem entrar no contexto histórico, vamos analisar qual o objetivo disso aqui. Colocar uma joia em um animal como esse é algo inútil. Por quê? O instinto do porco é a lama. O porco é um dos animais que se queima sob o sol. Se você pesquisar, você vai ver alguns animais, incluindo o porco, que se ficar exposto muito tempo ao sol, terá queimaduras. Então, qual é o instinto do porco? É se lançar na lama, porque ele precisa se proteger e porque ele gosta e ele se diverte e várias questões. Bem, esse versículo, usando algo muito comum, ele nos traz algo muito interessante quando diz: Como joia de ouro e focinha de porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. O que é beleza aos olhos de Deus? E o que é beleza aos olhos do mundo? O mundo explora a mulher na sua sensualidade. Para o mundo, para a cultura da época, bonita é a mulher que se expõe, bonita é a mulher que tem vários parceiros e assim por diante. Desde as roupas, desde a moda, a gente vê muito isso nos filmes e novelas, sempre uma exploração em cima da sexualidade da mulher. Porque nas entrelinhas, a estão tratando como um objeto, nas entrelinhas, a tratam ainda como posse. A Bíblia é diferente. Algumas pessoas não compreendem a Bíblia e acham que Deus é um ser severo com as mulheres. E é muito pelo contrário. Quando você compreende a Bíblia na sua essência, você percebe que Deus protege as mulheres. Bem, nesse versículo nos orienta o seguinte: a beleza aos olhos de Deus é o quê? As virtudes da mulher. As virtudes da mulher estão registradas em Provérbios, no capítulo 31, a partir do primeiro versículo até o último, vai estar falando sobre as mulheres. Ali fala de força, ali fala de dignidade, ali fala de sabedoria, ali fala de equilíbrio, ali fala de governo. Então, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que Deus olha para o nosso coração. Do início ao fim da Bíblia, Deus olha para o coração. Assim, Deus também olha para o nosso coração, mulheres. O que Ele encontra em nós? Força, dignidade, resistência, humildade, graça. São essas vestimentas e outras mais que Deus deseja encontrar em nós. Perceba que a vestimenta espiritual ela é totalmente diferente da vestimenta que o mundo nos apresenta hoje. A Bíblia diz para nós, mulheres, nos revestir de graça, de poder, de unção, nos vestir de sabedoria. E essas vestimentas, elas não vêm prontas na nossa vida. Como que eu vou adquirindo essas vestimentas? Eu vou adquirindo conforme as lutas que eu vou passando, a minha disposição para suportar os sofrimentos, a minha disposição para suportar os desafios e as fases da vida, porque constantemente a vida está mudando, constantemente eu estou mudando, você está mudando, todas as pessoas mudam. O único que nunca irá mudar é Deus, por estar no seu estado de santidade e perfeição. Mas falando de nós humanos, em especial as mulheres, nós precisamos estar em constante aprendizado e em constante mudança. Claro que eu não vou poder discorrer sobre todas as vestimentas,
Mas vamos pensar em algumas delas. Por exemplo, a vestimenta da humildade. É uma das vestimentas mais lindas na vida de uma pessoa. Pensa numa pessoa que tem dons, que tem sabedoria, mas que a sua maneira de proceder, de agir, de se comportar, de tratar as pessoas, a sua maneira sobressai as suas qualidades pessoais. Porque quando nós temos qualidades pessoais, mas não temos virtudes morais e espirituais, acontece um desequilíbrio. E Deus quer que nós venhamos a unir nossas qualidades pessoais, nossos dons naturais, com as vestimentas espirituais, que são as virtudes. Roupa, todas nós temos. Calçado, todas nós temos. Isso não define o que nós somos. O que define o que nós somos? A nossa moral, o nosso caráter, o nosso proceder diário, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como amiga, como colega, como irmã, como parte de uma comunidade, de uma igreja, no trabalho, entende? As nossas ações em todas as áreas da vida. Perceba que você é uma só, mas você tem várias partículas. Você tem que se encontrar como mulher. Aí você tem que se encontrar como esposa. Aí você tem que se encontrar e agir como mãe. Olha só. Como mãe você age de uma maneira, como esposa de outra, como filha de outra, como amiga de outra. E ali vão as partículas da tua vida que vão formando uma engrenagem. Perceba que nós temos vários desafios na vida. Desafios pessoais, desafios conjugais, familiares, profissionais, espirituais, ministeriais. E em todas essas áreas da vida, Deus espera de mim e de você, mulher, que nós venhamos a agir segundo a sua palavra, com princípios morais, com princípios espirituais, com graça, com leveza. Ora, como eu irei suportar a pressão? Como eu irei, então, vivenciar isso? Obedecendo a palavra. Quando você compreender a palavra na sua essência, e quando você compreender o quanto Deus ama e respeita as mulheres, você não terá dificuldades em obedecer a sua palavra. Lembrando a você que a Bíblia fala do rubi, lembrando a você que a Bíblia fala da pérola, são peças valiosíssimas, mas o rubi, o diamante, ele surge sob pressão. A pérola, ela surge do ferimento da ostra e como reação ao ferimento, ela começa a liberar aquela substância nácar, que você já conhece a história, e ela então começa a produzir a pérola. Todas as virtudes, elas surgem da dor, do sofrimento e da pressão. Só que nós, às vezes, não estamos prontas, dispostas a viver a pressão que a vida nos traz como mulheres. E é mais fácil viver uma superficialidade do que viver a essência. Só que Deus nos chamou para vivermos o quê? A essência. Ele nos criou como mulher, como um ser perfeito, lindo, para glorificar o seu nome. E nós precisamos de compreender isso. Bem, nós lemos no início que de nada adianta colocar uma joia cara em um animal como o porco. Por quê? Por causa da inutilidade. O animal não sabe o preço. Ele não sabe o que é uma joia. Para ele, aquilo ali, um grão de milho, é a mesma coisa. Ele vai apenas ignorar. Eu e você não devemos agir por instinto, ignorando aquilo que é importante. Eu e você devemos viver por raciocínio, graça, sabedoria, porque foi para isso que Deus nos criou. Agora, vamos combinar a beleza exterior com a beleza interior. Lembrando que a elegância, ela não está na roupa, a elegância está na alma. Porque muitas pessoas investem em roupas caras, mas não têm nem a mínima noção de combinação de tecidos, de salto e assim por diante. Não vou entrar na questão de moda. Mas vamos combinar a elegância interna com a elegância externa. O meu exterior, a minha maneira de vestir, fala da situação e do estado do meu coração.
Por isso que a mulher cristã, ela é incentivada a se cuidar, a se vestir bem, mas sempre moderada, dentro dos limites, com sabedoria, com prudência, bela, sem vulgaridade. Esse é o conselho para todas as mulheres cristãs. Bem, lembrando que como a nossa alma deve ser elegante, daqui vem o bom comportamento, as boas palavras, a maneira de proceder, a maneira de agir, a maneira de comportar. Aqui vai envolver também o caráter em todas as áreas. Perceba como é lindo quando não agimos irracionalmente, mas quando agimos baseado naquilo que a palavra do Senhor nos orienta, naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E lembrando que Deus, Ele nos honra como criatura. Vamos abrir um parêntese. Ora, mas a mulher foi tão maltratada. Ah, mas a mulher sofreu tanto. Ok, eu entendo isso. Mas foi Deus que fez isso com a mulher? Não. Foi o ser humano. E você precisa pegar a história do início ao fim para compreender por que o homem fez isso. Isso é consequência do pecado. Fecha parêntese. O homem pode ter maltratado a mulher pela sua falta de entendimento, mas quando você abre a Bíblia Sagrada, você verá ali textos e ensinamentos ensinando o homem a tratar a mulher com dignidade e com respeito, porque é assim que Deus olha para as mulheres. Agora, quanto ao nosso comportamento, essa não é uma reação de Deus para nós, é uma reação nossa para Deus. Como eu irei ter essa reação que agrada e glorifica a Deus? Tendo um relacionamento diário com Ele, querendo aprender com Ele. Ame a Bíblia. Olha quando você se depara com esse versículo, falando desse bichinho e usando ele como um exemplo e trazendo uma lição tão grande para nós. Lembrando que a lama, a sujeira, ela fala, no sentido figurado, ela fala de toda a imoralidade, de toda a perversão, seja ela na área humana em que for. E a limpeza, ela nos lembra também de que nós precisamos estar constantemente cuidando e purificando a nossa alma, cuidando do nosso coração. Lembre que a Bíblia diz que do coração procede todas as saídas da vida. É a tua mente que você precisa cuidar, mulher. É a tua mente que você precisa trabalhar todos os dias. Leve a tua mente ao Senhor em oração todos os dias. Viva um dia de cada vez. Ah, mas eu tenho dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. Eu estou enfrentando crises. Todo mundo enfrenta crises. A gente sai de uma crise e entra em outra, isso é normal. O que você pode fazer? Aprender com a crise. Não se desmoralizar com a crise. Aprenda com ela. Use ela ao teu favor. As adversidades pessoais que eu tive até hoje, eu usei ao meu favor. Eu usei para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse crescer. Claro que crescer não é uma coisa fácil, porque você vai ter que lidar com as tuas emoções, você vai ter que lidar com o teu cansaço emocional, mas não deixe ser vencido pelas adversidades. Porque algumas pessoas, quando enfrentam dificuldades e adversidades, elas se lançam no pecado. Aí cumpre esse versículo, como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que se aparta da razão. Do que adianta ter formosura, beleza externa, e não ter formosura na alma? A Bíblia é tão perfeita que a Bíblia diz que o que deixa o nosso rosto alegre é o estado do nosso coração. Então você pode investir no que é externo, sim, todas as mulheres investem, mas você precisa investir mais no que é interno. Investir na palavra de Deus, investir no conhecimento, investir em cursos, investir em orações, investir em você. Lembrando que você é a tua companhia 24 horas por dia. Não existe um lugar que você possa ir para fugir da tua consciência. Então esteja de bem com a tua consciência, porque estando de bem com ela é sinal de que você está de bem com Deus e está de bem com você mesma. Pratique a palavra do Senhor diariamente e você vai encontrar paz, alegria para o teu coração. E você não estará nessa estatística aqui. Olhando para um bichinho ali, um porquinho, como tem nos dias atuais,
com uma joia, com uma correntinha, até é bonitinho. Mas lembre do que esse versículo quer nos ensinar. É inútil colocar algo caro em um animal irracional. Então, que nós venhamos a respeitar a palavra do Senhor, que é santa, que é pura, que é maravilhosa e que é colocar em nossos corações todos os dias. Por que não está florindo em alguns corações? Porque a terra é ruim. Se o meu coração é uma terra boa, que isso também é uma parábola bíblica, então essa semente maravilhosa irá crescer, se desenvolver, florescer, frutificar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.